Vamos agora discutir algumas das técnicas que podem ser usadas para levantamento de requisitos no âmbito de aplicações informáticas. A variedade de técnicas e métodos para levantamento de requisitos que um engenheiro de requisitos deve ou poderá ter que dominar é enorme, caso se pense no vasto leque de ambientes, de organizações, de tipos de projetos e de tecnologias que ele tem necessidade de enfrentar. Desta forma, o engenheiro de requisitos, para além de todas as capacidades inerentes à sua formação técnica, deve ter as seguintes competências genéricas: questionar, ou seja, colocar perguntas sobre os requisitos às pessoas certas. Observar, isto é, presenciar o comportamento dos utilizadores de um dado sistema ou processo, de forma a inferir as necessidades daqueles. Discutir, ou seja, debater com os utilizadores as suas necessidades para formular um entendimento dos requisitos. Negociar, isto é, facilitar a negociação entre os utilizadores para chegar a soluções de consenso sobre os requisitos que devem ser incluídos, removidos ou modificados. Supor para antecipar funcionalidades que os utilizadores possam necessitar ou desejar, em especial no contexto da criação de novos sistemas. Ao longo dos anos, a comunidade científica ligada à área dos requisitos propôs literalmente centenas de técnicas e abordagens para o levantamento de requisitos. Assim, é possível identificar várias categorias de técnicas. Marketing, em que existe um interesse especial em requisitos que contribuam diretamente para o sucesso do sistema do ponto de vista comercial. Psicologia e Sociologia, em que a relação entre os requisitos e o utilizador, ou seja, a satisfação das necessidades dos utilizadores como indivíduos e como agentes sociais, é o foco da atenção. Concepção participativa, em que existe um envolvimento ativo dos utilizadores na definição dos requisitos, no âmbito dos sistemas que afetam diretamente o seu trabalho, sendo uma abordagem típica de delegação e descentralização de poderes em contextos organizacionais. Fatores humanos e interação humano-máquina, cujo foco é a interação dos utilizadores com o sistema, tendo em atenção fatores como a interface gráfica e a facilidade de utilização. Qualidade, em que o interesse principal consiste na relação entre os requisitos e a qualidade do sistema, de modo a que, intervindo ao nível da melhoria do processo de fabrico, se atinja a satisfação do utilizador e do cliente. Métodos formais, em que o foco está na precisão e no rigor matemático da especificação de requisitos. As técnicas de levantamento de requisitos podem ser classificadas de acordo com o referencial que propõe três grandes categorias, cada uma delas relacionada com um tipo de fonte para captura de requisitos. 1. Pessoas individuais, portanto focada em indivíduos. 2. Equipas, portanto equipas de pessoas. E 3. Artefactos, como por exemplo documentos, leis, produtos, objetos. Há 12 técnicas apresentadas nos livros de suporte a este curso. Vamos ver já de seguida as três técnicas assinaladas a azul: entrevistas, dinâmica de grupo e personas. Devido ao caráter informal e à facilidade de execução, as entrevistas são com toda a certeza uma das mais populares técnicas para levantamento de requisitos. Esta técnica não tem regras nem fórmulas exatas, uma vez que habitualmente se insere em contextos onde prevalecem as relações humanas. Este facto permite que o entrevistador tenha grande liberdade na condução da entrevista, mas pode resultar, em muitos casos, numa baixa relevância dos resultados obtidos, se a condução da entrevista não for feita de forma focalizada e objetiva. Embora qualquer situação em que se possa estabelecer um diálogo, por exemplo, durante um almoço ou no corredor, portanto, qualquer situação possa ser relevante para se levar a cabo uma entrevista, aqui discute-se a realização de entrevistas feitas de forma estruturada e organizada, já que conversas completamente abertas raramente funcionam bem. Uma entrevista não se resume apenas a fazer perguntas, mas é uma atividade que, como a figura ilustra, passa por 4 passos principais: identificação dos entrevistados, preparação da entrevista, condução e finalização da entrevista. Na identificação das pessoas a serem entrevistadas devem incluir-se, obviamente, algumas das partes interessadas. No mínimo devem ser entrevistados o cliente e alguns utilizadores do sistema. No caso de um produto, sendo impossível entrevistar todos os potenciais utilizadores, deve selecionar-se uma amostra representativa dessa comunidade. A identificação dos entrevistados não precisa de ficar fechada antes de se iniciarem as entrevistas. É aceitável que se descubram outras perguntas, outras pessoas que se justifique serem entrevistadas, colocando, aliás, perguntas explícitas a esse propósito.
quem eu devo entrevistar mais, quem mais deverá usar o sistema. Portanto, são tudo perguntas que nos permitem identificar possíveis entrevistados. As entrevistas devem ser preparadas com antecedência. Tarefa que envolve o agendamento das mesmas e a preparação de um conjunto de questões relevantes. Em especial, o entrevistador deve munir-se de algumas questões âncora para poder dinamizar as entrevistas. A condução de uma entrevista no âmbito do levantamento de requisitos deve seguir algumas das seguintes recomendações. Em primeiro lugar, o entrevistador deve colocar a entrevista em contexto, explicando os objetivos, a duração prevista, o tratamento que será dado à informação recolhida e os tópicos a abordar. Quando disponíveis, diagramas ou figuras previamente desenvolvidos podem ser usados como elementos de referência para a entrevista. Durante a entrevista deve recorrer-se à terminologia do problema que é familiar ao entrevistado e evitar sempre que possível o jargão do domínio da solução. Isto ajuda o entrevistado a sentir-se confortável e mantém o diálogo no contexto do domínio do problema. Devem também aplicar-se alguns mecanismos que garantam um certo controle sobre a qualidade da informação recebida. Assim, sempre que se colocar uma questão, deve ouvir-se atentamente a resposta e confrontar o entrevistado com o entendimento daquilo que foi ouvido. Por exemplo, dizer se eu percebi bem, está a dizer que, portanto, concluir a frase e tentar obter algum feedback do lado do entrevistado. Outra possibilidade é questionar periodicamente o entrevistado sobre a percepção que está a ter sobre a entrevista. Portanto, perguntar-lhe se estamos a avançar bem para garantir que a entrevista de facto está a correr de acordo com aquilo que é expectável. Isto permite certificar-se de facto que os resultados vão ser relevantes. Uma outra regra prática indica que o entrevistador deve usar menos tempo para colocar questões que o entrevistado para responder, uma vez que o objetivo principal é ouvir o que este tem para nos dizer. Distribuições do tipo 20% ou 80% costumam ser apontadas como adequadas neste contexto, devendo evitar-se monólogos por parte do entrevistado, pois isto retira controle ao entrevistador. O uso de técnicas baseadas em dinâmicas de grupo é bastante comum e recomendável em contexto de levantamento de requisitos. O brainstorming é uma dessas técnicas de dinâmica de grupo que facilita a geração de ideias. Uma sessão de brainstorming reúne um conjunto de 5 a 12 pessoas que sugerem e exploram o maior número possível de ideias para o sistema a desenvolver, sem que essas ideias sejam criticadas ou julgadas. Como a figura mostra, cada sessão comporta 2 etapas: geração de ideias e consolidação. Na primeira etapa, os intervenientes são encorajados a gerar ideias sem que se discutam os méritos de cada uma delas. Assim, ideias que possam parecer disparatadas não são rejeitadas, pelo menos nesta etapa, pois a geração de um elevado número de alternativas de formulação do problema aumenta a probabilidade de aparecer a ideia certa. O princípio básico subjacente a esta etapa é que o efeito do grupo e a ausência de críticas são suficientemente inspiradores e motivadores para libertar os membros do grupo de eventuais bloqueios mentais, que assim têm o conforto mental necessário para criar novas ideias, por mais estranhas, esquisitas ou disparatadas que elas possam parecer. Por vezes consegue-se chegar a ideias bastante interessantes baseadas em outras anteriormente apresentadas. Esta etapa requer que as ideias geradas fiquem visíveis e disponíveis para todos. Na etapa de consolidação, as ideias são discutidas, revistas e avaliadas. O objetivo é organizar as ideias com o intuito de aumentar a sua probabilidade de utilização. Pode acontecer, por exemplo, que algumas ideias sejam significativamente idênticas, sendo necessário, nesse caso, combinar e reescrever essas ideias para capturar a sua essência comum. Muitas das ideias serão seguramente inúteis ou consideradas demasiado estranhas, mas terão contudo cumprido o seu propósito se tiverem servido de inspiração a outras com maior interesse ou utilidade. As ideias remanescentes, consideradas interessantes, devem ser mais pormenorizadamente discutidas com o objetivo de as classificar por ordem de preferência. O moderador, no final da sessão, documenta as ideias consideradas relevantes e identifica a sua ordem de prioridade. São 6 os princípios que devem ser seguidos para se obterem resultados mais criativos e de alta qualidade com a técnica de brainstorming. Em primeiro lugar, são necessárias instruções claras para maximizar as ideias criativas. Portanto, não deve haver lugar à crítica, ideias malucas devem ser valorizadas, a quantidade de ideias é importante, as ideias têm de ser combinadas e desenvolvidas. O segundo aspecto é que o problema abordado deve ser específico e suficientemente difícil.
Um terceiro princípio é que pessoas a trabalhar isoladamente e não em grupo devem gerar as ideias iniciais. As ideias assim geradas devem ser registadas sem identificar o autor e depois lidas e comentadas por todos. Um quarto princípio é que deve recorrer-se à interação do grupo, composto por pessoas que anteriormente geraram as ideias iniciais, para refinar, combinar e melhorar essas ideias. Um quinto princípio é que a melhor ideia deve ser escolhida por votação individual e a tomada de decisão deve demorar um tempo relativamente curto, habitualmente não mais de 2 horas, embora também não deva ser tomada de forma precipitada. A técnica das personas é comum na área da publicidade e tem nos últimos tempos ganhado alguma popularidade na área da engenharia de requisitos. Uma persona é uma personagem fictícia que representa um tipo de utilizador importante para o qual se destina o sistema. Uma persona é um arquétipo das pessoas que fazem parte do público-alvo, isto é, daquelas que poderão comprar ou usar o produto. Uma persona deve por isso ser concebida de forma a representar naquilo que é essencial e distintivo essas pessoas. As personas são uma técnica de segmentação de mercado e o uso de personas deve ser feito nas fases iniciais da criação do novo sistema, já que oferece pistas e diretrizes que orientam os engenheiros sobre as necessidades e as preocupações dos utilizadores reais. Para criar o perfil de uma persona devem definir-se entre outros os seguintes elementos: o tipo de persona, uma foto para que a persona passe a ter um rosto, um nome para permitir que seja referido por ele. Há quem também junta ao nome algo que caracteriza o perfil da persona, como por exemplo Leandro Castanheira, o advogado inovador. Alguns dados pessoais, como por exemplo formação profissional ou os passatempos preferidos para enquadrar a persona no seu dia-a-dia. Uma narrativa que conta a história da persona. Uma lista de items normalmente não costuma transmitir também o que se pretende. E os objetivos finais que a persona pretende atingir e que o produto deverá satisfazer. Vejamos um exemplo de uma persona com vários dados que concretizam os elementos anteriormente identificados. Em cima temos o nome da persona, no caso Susana Ferreira, depois temos a idade, o estado civil, as habilitações académicas, a profissão e outros dados. O estilo de vida é uma parte importante e permite-nos perceber o que faz e como vive, no caso, a Susana. Temos aqui também uma zona que descreve o contexto em que a Susana pode usar o sistema que está a ser desenvolvido e há também uma secção que indica os objetivos que a Susana pretende atingir com a utilização do sistema.